Olá pessoal, meu nome é Jefferson Moraes, estou aqui para falar com vocês sobre monarquia. É um sistema de governo muito interessante que eu acho que vale a pena a gente pensar e avaliar a possibilidade de implantarmos no Brasil uma monarquia. Eu gostaria que você pudesse pesquisar aí, porque eu não estou aqui para convencer você, não estou aqui. Ninguém convence ninguém, eu sempre digo isso. Cada um se convence com base em informações que são passadas por outras pessoas. Então, você vê uma pessoa falar sobre um produto, às vezes, você pensa, aquele cara me convenceu, aquela pessoa me falou que tal produto é melhor, não sei o quê, por causa disso e aquilo, e na verdade você não foi convencido por aquela pessoa. Você mesmo se convenceu de que aquilo realmente é melhor, porque aquela pessoa apenas mostrou as possibilidades, as opções, as resoluções, muitas vezes, e é isso que faz você se convencer. Então, no caso de uma monarquia, vamos pegar alguns exemplos que temos no mundo. Hoje nós temos cerca de 30 países, ou mais até, que vivem uma monarquia, um sistema de governo que é de rei, rainha e tudo mais. Alguns desses países, como a Suécia, Dinamarca, Canadá, Austrália, Japão, são países que vivem uma monarquia e são países que são exemplo no mundo inteiro, na questão de saúde, qualidade de vida de um modo geral, segurança. Você não vê um japonês reclamar e um canadense, dinamarquês, um norueguês reclamar da questão de segurança, porque lá funciona muito bem. Aqui no Brasil nós já tínhamos inclusive monarquia lá nos séculos anteriores aí, né? Lá por 1800 mais ou menos tinha monarquia aqui no Brasil. Infelizmente foi tirada à força aqui do Brasil. E até onde se pode mostrar na história, a monarquia brasileira realmente funcionava muito bem. O Brasil naquela época funcionava muito bem, inclusive a própria bandeira do Brasil. Muitas pessoas aprenderam que o verde, assim como eu aprendi na escola, de forma equivocada e errada por completo, que o verde representava as matas e o amarelo representava o ouro. E também a parte azul que representaria as águas, né? Ou o céu, enfim, cada um aprendeu de uma forma, de tão errado que nos foi passado, que nos foi ensinado. Então, o que acontece? De fato, o verde representava, isso na época da monarquia, e foi, de certo modo, roubado aquele modelo de bandeira e foi implementado para a República como nós conhecemos hoje, mas naquela época, realmente, o verde representava a família dos Bragança, né, da monarquia da época, e o amarelo representava da família, não lembro agora o nome da família, mas a família da dona Leopoldina, que são todos parentes, né? Então, o que acontece? Esse ensinamento nunca foi passado para nós. Na verdade, a monarquia quase não foi falado absolutamente nada para nós. Então, o nosso sistema de governo hoje, se nós analisarmos bem, eu quero convidar você a pensar e repensar, analisar bem, se esse sistema de governo que nós temos hoje, essa república, a República Federativa do Brasil, esse modelo de república realmente funciona. No Brasil, eu posso garantir para você, e você sabe muito bem disso, não está funcionando bem. Quando um presidente toma poder, os outros partidos, no mesmo momento, nem precisa virar o ano, dar o 1º de janeiro, quando ganhou as eleições um determinado partido, um presidente, enfim, os outros partidos já estão correndo atrás, entre aspas, do prejuízo, estão correndo atrás e começa uma briga interna nos partidos para decidir quem vai ser o candidato das próximas eleições, para a presidência, também para deputado, senador e tudo mais. Então, essa briga pelo poder é a única coisa que interessa aos partidos. A gente tem visto ao longo de mais de 30, 50, 100 anos que não passa disso. Apenas uma briga pelo poder, que todos os partidos querem, todos os candidatos, a maioria dos candidatos querem. Um presidente da República tem umas ideias, ele tenta jogar um projeto, aí tem um monte de deputados que muitas vezes não aprovam, não passam. Nós temos exemplo hoje, nós temos aí o Jair Bolsonaro que está no governo, está no poder, e aí você tem mais de 500 deputados à volta, e claro, não são todos contra, mas tem uma boa quantidade que é contra, inclusive o próprio presidente da Câmara já nem vê muitas vezes o projeto e já traz à luz a verdade para o presidente e diz, olha,
tantos itens desse projeto não vão passar, não vão ser aprovados. Muitas vezes sem sequer ter visto, sem saber o teor, o conteúdo. Então, esse tipo de governo não está funcionando no país. Está se enxugando gelo. Está enxugando gelo. Por quê? Um exemplo, só um exemplo, não vou trazer outros. Foi aprovado recentemente a lei do abuso de autoridade. O que diz um desses itens? Não vou citar todos, mas só um. Vamos nos ater a um, para provar que é uma enxugação de gelo. Um dos itens dessa questão da lei de abuso de autoridade diz o seguinte, que o criminoso, ele não pode, o preso, né? Ele não pode ser exposto ao ridículo, sendo exposto para as câmeras, para a mídia, de um modo geral. Ou seja, o policial não pode pegar o preso e ficar mostrando na tela da televisão ali, né, das câmeras, para os repórteres, porque ele, embora tenha cometido o crime, não pode ser exposto ao ridículo. Olha que enxugação de gelo é essa. Esse é o sistema de república. Então aí você pega um sistema como o Japão, que é uma monarquia, um dos países que possui monarquia. Como funciona a educação lá no Japão? Como funciona a segurança, a questão da saúde? É um país considerado um modelo para todo o mundo. Todos os demais países, que claro não são monarquia, acabam tendo como exemplo o Japão. Um exemplo interessante que eu gosto de trazer, que o Dom Bertrand fala em suas entrevistas, em suas participações em palestras e tudo mais, é a questão, por exemplo, de você vai abrir uma loja infantil. Um exemplo, se você fosse abrir uma loja infantil, vendendo roupa ou brinquedo, alguma coisa assim, qual o nome que você daria dentre as duas opções? A princesinha ou a filhinha da primeira dama? Geralmente, claro, a maior parte da população ia dizer, não, vou dar o nome de a princesinha. Tudo que remonta à questão da monarquia. Deus, ele não é um chefe de Estado, assim, como um presidente. Ele é um rei, né? Quando você fala que uma determinada empresa ou um determinado profissional é o melhor, porque ele é profissional, tem qualidade, oferece um serviço muito bom, ele não é um presidente, ele é um rei, é o rei de alguma coisa, né? Um cantor, é o rei Roberto Carlos, por exemplo, o do futebol, o rei Pelé. Então é tudo rei voltado à monarquia, voltado à realeza. E o Dom Bertrand, para quem não sabe, é um príncipe brasileiro, que nós temos uma família real que pertence à geração anterior que viveu a monarquia, né, que instalou a monarquia aqui no Brasil. E, além disso, também é importante frisar alguns exemplos como esse, né, na própria oração. Aliás, a monarquia, ela defende muito a questão da figura de Deus, né? A figura da família, algo que está um pouco perdido hoje na nossa sociedade. Então, a oração, o Pai Nosso, né, por exemplo, tem aquele trecho, venha a nós a vossa república, ou venha a nós ao nosso republicano. Não, venha a nós ao vosso reino. Mais uma vez, voltado à questão da realeza, da monarquia. Então, na verdade, a população, ela não foi preparada, a população no mundo inteiro não foi preparada para um sistema republicano, para um sistema de presidente, com parlamentarismo, né? E sim como uma monarquia. Embora existam monarquias parlamentaristas, que existem como um primeiro-ministro, também existe em algumas dessas monarquias espalhadas pelo mundo. Mas realmente eu quero convidar vocês, esse aqui é um primeiro vídeo, eu pretendo trazer mais vídeos, inclusive sanando algumas dúvidas. Em caso de instalar uma monarquia aqui no Brasil, quem seria o rei? Eu vou trazer no próximo vídeo e a gente vai continuar falando sobre isso. Eu espero que possa contar com seu carinho, com seu apoio. Muito obrigado a todos os inscritos, muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Um forte abraço e até mais.